Vejam só, conhecendo o campo da batalha espiritual, o soldado, quando vai à guerra, ele deve conhecer onde ele vai lutar. Isso faz parte das estratégias para que ele possa ter êxito naquele conflito, naquela batalha. Do nosso lado espiritual também é da mesma forma. Precisamos conhecer o campo que nós estamos batalhando. Conhecendo o campo da batalha espiritual, as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo, conforme Efésios 6 e 11, indica as armadilhas. Está bem claro isso, né, irmãos? As armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Tem coisas que nós precisamos analisar, viu, irmãos? Tem coisas, tem pessoas que têm uma capa de uma pessoa que quer ver o teu bem, que se preocupa tanto com você, não é? E traz algumas coisas que, se você não observar direitinho, não é nada de cuidado. Mas por trás desta farsa há algo escondido para tentar fazer com que você caia. E é preciso que você que é crente, que eu que sou crente, analisemos esta situação, analisemos este campo em que nós estamos pisando, que está na nossa frente. A Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus. Você, irmão e irmã, tem o Espírito de Deus. Não deixe que primeiras palavras desçam ao teu coração e faça com que você já tome uma atitude imediata na fala que aquela pessoa teve. E muitas das vezes é algo tão tenebroso e é algo diabólico, e aquela pessoa, às vezes até um crente ou uma crente, traz isto porque quer ver o seu mal. Na sua frente, aperta a mão, abraça, mas isso aqui, olha, o olhar, você vai perceber, se não souber logo de imediato, isso aqui que está em você, olha, inteligência, percepção espiritual. Se você de imediato não constatar o que está acontecendo, mas vai subir, vai acender aqui uma luzinha amarela dizendo atenção, 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 porque depois vem a vermelha. São ciladas expostas para nós cairmos. O líder desse reino é identificado como diabólico, que significa caluniador e acusador. Tem pessoas que elas só sabem acusar as outras. Na realidade, esta pessoa, talvez até sem perceber, mas também não procurou corrigir-se, está de mãos dadas com o diabo. Porque o diabo acusa. O diabo é acusador. Nunca abra a porta para um irmão, para uma irmã, para qualquer pessoa, que a vida dele, a vida dela, é só falar de alguém. Não seja a sua casa um conluio de acusações contra o irmão. Porque o irmão não está vendo, mas Deus do céu está observando o seu comportamento, a sua atitude, e você está sendo reprovado. Você está sendo reprovada. E quando Jesus vier, você ficará. Não é?
tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Olha, irmãos, isso aqui a gente está vendo na atualidade, neste Brasil, neste século. O diabo, ele não vê as pessoas como ele é, na sua natureza diabólica. Não vem. Não vem. As pessoas estão dando hoje mais crédito na mentira do que na verdade. O mundo está distorcendo a verdade. E o crente tem que olhar, precisa olhar para estas coisas e sair fora. Tem a oportunidade de mostrar o erro? Tem. Mostre o erro. Diga que não é assim. Mostre a verdade para as pessoas. Pregue o Evangelho. Diga que Jesus é o Salvador. Então o trabalho do diabo é pegar a mentira, pegar a verdade e dar um tom nela de mentira. E pegar a mentira e dar uma pintura de verdade. Nós vemos hoje aqui no Brasil, nós vemos no mundo. E a Igreja de Deus precisa ter ciência, conhecimento, para refutar estas coisas. Deturpar as Escrituras. Deturpar as Escrituras. Você sabe que hoje temos no mundo pessoas que deturpam a palavra de Deus. Sempre foi assim. Lá no início, lá no Gênesis, nós vemos isso. A serpente, quando foi falar para a mulher, enganando a Eva, e disse: é assim que Deus disse, que de nenhuma das árvores podereis comer. Ele torceu a palavra, distorceu, né? Eva disse: não foi assim que Deus disse. Deus disse que de todas as árvores nós poderemos comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é assim não. Não é assim não. Deus não quer o seu bem. Entendeu? Hoje é assim também na igreja. A pessoa recebe a palavra de ensino do pastor, de orientação do pastor, mas não dá ouvido. Aí vem outra, de minha bichinha, meu bichinho, o pastor, olha, o pastor é um homem muito quadrado, entendeu? Não é bem assim. O irmão tem livre-arbítrio, pode fazer o que quiser fazer, porque Deus nos compreende. Deus só quer o nosso coração. Tem pessoa na igreja assim. Aí aquela pessoa deixa de ouvir o pastor para dar ouvido a uma voz diabólica dessa. Entra neste caminho, peca, está desgraçavelmente, espiritualmente acabado. Então há uma deturpação da palavra, dissimulação e induzir, dissimular e induzir a dissimulação. Tem pessoas assim, dissimuladas, e levam outras a estar da mesma maneira. Fazer falsos sinais. Hoje está assim, irmãos. Fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. O mundo está assim. O mundo está assim. Há países neste mundo que os crentes são perseguidos. E aqui no Brasil as coisas estão começando. Porque o mundo sabe, o diabo sabe que a igreja é um calo no pé dele. Né? Perseguir a igreja e calar os pastores é o que as autoridades querem hoje. É o que as pessoas querem hoje. Querem viver numa vida de promiscuidade, de homossexualismo, de lesbianismo, não é? Há até deputados lá aí no nosso país
que quer criar leis para que o pai tenha relação sexual com a filha, quer liberar isto, que a mãe tenha relação sexual com o filho, a liberação da maconha, do assassinato, do aborto. Isto é o mundo, e tem gente aplaudindo, mas a igreja não pode calar a sua boca, nem pode dar as mãos a estas coisas. A igreja no passado foi chamada de protestante. Nós precisamos protestar contra este pecado, contra esta imoralidade, contra estas faltas de valores cristãos e desamor às pessoas. Fulano de tal não ama não porque não concorda com a prática daquela pessoa. Nada a ver, não é? O amor leva a pessoa a ajudar o outro sem passar em rosto. Seja ele quem for, precisa da nossa ajuda, devemos ajudar dentro das nossas posses. Mas essa mesma pessoa que eu ajudo, eu não sou obrigado a concordar com o erro imoral, com o pecado dele ou dela. Não sou obrigado, não. Mas querem que nós sejamos obrigados a isso. Não, nunca. O sangue dá no pescoço, a guilhotina arranca a cabeça, mas o crente não pode dar as mãos a estas coisas. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestido de toda a armadura de Deus. Precisamos estar revestidos de Deus, irmãos. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. 6 e 12 de Efésios. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. 1 João 5,19. Jesus veio libertar o ser humano da escuridão, tirar-nos do poder do diabo e levar-nos ao seu reino de santificação, de santidade, de graça de Deus, de alegria no Espírito Santo. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Efésios 6, 11 e 12. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual, quanto na área coletiva da igreja. Vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Essa batalha, irmãos, pode se dar no particular, cada crente, como também no coletivo. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, furioso como leão, buscando a quem possa tragar. E muitos crentes caíram nas garras do diabo, estão em pecado, estão em adultério, em fornicação, estão entrando numa área perigosa para eles. Caíram, deixaram-se ser tragados pelo diabo, ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Resistamos ao diabo com firmeza na fé, porque há irmãos que estão também lutando neste mundo. Terceiro subtópico: as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, como poderes, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais na maldade. São expressões que Paulo usa. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro,
eles são poderosos. O diabo não tem poder não? Tem, irmãos. Tem. Agora, o poder dele não é como o de Cristo. Jesus é infinitamente maior do que Satanás e todo o inferno junto. Indicam poder, os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exerce domínio. Está muito fácil de entender isso aqui, não é? Anjos responsáveis por hostes de anjos decaídos. Anjos que foram antes anjos, né? Hoje demônios. Eles têm os seus líderes. E o seu líder maior é Satanás, é o diabo. Eles são malignos. Malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. E tem coisas, irmãos, que têm a aparência de bem, a aparência do que é bom, mas na sua essência há uma maldade, e às vezes as pessoas não compreendem. Me faz lembrar daquela senhora que Jesus curou, lembra? A Bíblia diz que ela era curvada. Muito tempo curvada. E Jesus curou, e a Bíblia diz que Satanás, expressões de Jesus, Satanás a havia oprimido. Quem visse aquela mulher dizia: isso aí é uma doença que ela vem trazendo há muito tempo, a coluna dela é envergada, mas era uma opressão. Ninguém dizia que era Jesus quem descobriu isto. É claro que temos pessoas que têm sim sérios problemas de coluna, nem toda pessoa que, às vezes até nova, né? Pessoas jovens, que é torta por causa de um desvio da sua coluna. Não é que Satanás oprimiu. Eu estou falando aqui num caso daquela mulher, não é? E dando um exemplo que tem coisas que parecem ser normais, mas não são só normais, há uma opressão por trás. São astutos os demônios, são cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Se tem uma instituição na terra que o diabo odeia, é a igreja de Deus. Se tem um povo na terra que o diabo odeia, detesta, os demônios também, este povo é a igreja de Deus. E o diabo e seus anjos maquinam o mal contra a igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer, não se abalar, não ficar com medo. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Jesus está acima de todas as hostes infernais. O diabo, para Jesus, é nada, absolutamente nada. E a Bíblia nos manda, nos recomenda que nós devemos resistir ao diabo. E a Bíblia diz: e ele fugirá de vós. Resistamos ao mal, irmãos. Resistamos às hostes infernais e teremos vitória. Para isto, é preciso que estejamos revestidos da armadura de Deus. E assim seremos vitoriosos. Vamos para o terceiro ponto e último desta lição, que também tem 3 subtópicos. O primeiro, a armadura completa de Deus. O segundo, as armas indispensáveis de defesa. E terceiro, a imprescindível arma ofensiva. Vamos para o terceiro ponto da lição, as armas espirituais indispensáveis ao crente.